Tem jeito de acender essa luzinha aqui no púlpito para mim? Obrigado. Desculpe, essa luzinha ela me ajuda a enxergar. Eu já não estou tão bem da vista. Acendeu, mas apagou. Ok, acendeu agora. Bem, meus irmãos, há duas coisas muito importantes que a gente faz na presença do Senhor. Um é quando a gente louva o Senhor. E eu não posso deixar de dar um tributo de apreciação a esses músicos. E quem ensaia esses músicos, que eu nem sei quem é, não sei se é a moça, a Josilene, o nome dela, acho. Mas é fantástico. Eu não posso deixar de desejar uma grande bênção a esse grupo de músicos. É uma coisa linda, parece que eu senti a presença dos anjos e esse santuário sendo elevado à atmosfera celestial. Parabéns a esse grupo. E quando a gente louva ao Senhor, nós estamos... Os anjos de Deus é a audiência. E nós estamos prestando uma adoração ao Deus do universo. É por isso que louvar é muito sério. Imaginem Deus e a audiência olhando essa congregação louvando e ver você de boca fechada, com a cara toda desanimada, e você perdendo uma grande chance de prestar esse louvor ao Deus do universo e à hóstia angélica celestial. E agora vem a palavra que eu tenho orado para Deus me usar e falar a vocês. Hoje à noite eu estou vendo algumas caras novas, quer dizer, novas aqui nessa semana, mas conhecidas para mim, né? É maravilhoso ver vocês que vieram aqui hoje à noite. Eu não vou citar nome porque eu vou ser traído, mas tanto desse lado, como desse lado, como desse lado, e como daquele lado, eu estou vendo pessoas muito queridas minhas que vieram aqui hoje à noite. Obrigado por vocês vieram aqui, porque se vocês não tivessem vindo, eu ia atrás de vocês. Há alguns aqui que eu estava procurando já o telefone para chamar. Mas é que eu não me esqueci das minhas ovelhas, não. Louvado seja Deus de ver que vocês estão bem, com saúde, sob os cuidados do nosso Pai Celestial. Meus irmãos, que horas são? 8h15. Nós estamos vivendo em um mundo hoje que está clamando por justiça. Vocês já viram na televisão quando o filho de alguém é assassinado, uma bala perdida vai na cabeça de alguém, e a pessoa vai na frente das câmeras e diz assim: eu quero justiça, eu quero que se faça justiça. As pessoas, elas querem ver justiça. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, há um clamor por justiça. Mas vocês sabem que as pessoas, elas não sabem meio o que é justiça. Justiça é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus e traz muita paz ao coração. Essa é a justiça de Cristo. Às vezes a gente fala da justiça de Cristo e parece uma linguagem técnica. Mas eu não posso ver a justiça, eu não posso pegar a justiça não tem cheiro. Ok, falam dessa justiça de Cristo, mas eu nunca senti essa justiça de Cristo. Eu não sei o que é isso. Justiça é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus. E quando esse estado de espírito reconcilia o homem com Deus, ele sente paz e se reconcilia com o próximo, se reconcilia com as pessoas ao redor dele. Se você está com o coração cheio de bronca, de raiva, ou não gosta de ver a cara de alguém, significa que você não tem a justiça de Cristo. Se há algum irmão aqui que você não quer ver a cara dele ou não gosta dele, isso significa que você não tem a justiça de Cristo, porque a justiça de Cristo é um estado de espírito que reconcilia o homem com o seu Deus e traz muita paz ao coração e faz ele se reconciliar com as pessoas que estão ao seu redor. O pecado é o contrário dessa justiça. Ele cria uma separação entre o homem e Deus. Ele cria uma separação entre as pessoas. E o pecado, irmãos, é a pior da enfermidade, porque o pecado separa o homem de Deus. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas vivem atormentadas e com medo.
Nós vivemos em um mundo onde as pessoas andam carregando um grande sentimento de culpa. E uma das coisas que mais me incomodam como ministro é de ver que as coisas que o povo lá de fora sentem estão invadindo o coração e a mente dos membros da nossa igreja também. As nossas igrejas estão cheias de membros cristãos, cheios do sentimento de culpa, cheios de pessoas que também têm os seus tormentos e os seus medos no coração. E vocês sabem que existem algumas ciências que quando eu era pequeno, acho que devia existir, mas eu não via falar. Psicologia, psicoterapia, psicanalista. Você já ouviu falar desse pessoal aí? Eu quando era pequeno, eu usava calça curta. Essa calça curta está na minha cabeça. É porque eu era obrigado a usar. Então não esqueço. Então quando eu era pequeno e usava calça curta, a nova geração não sabe o que é isso, né? Mas é terrível. Quando eu era pequeno e usava calça curta, eu não via muito falar sobre esse negócio de depressão, e de psicologia, e psicoterapia, e psicanalista, esse negócio todo. Mas vocês já perceberam que as pessoas do mundo de hoje, elas vivem no psicanalista. Se vocês forem atrás de um psicólogo aí para buscar um horário, você tem que esperar alguns dias, e cada dia aparece mais psicólogo, psicanalista para explicar o comportamento humano, e as pessoas pagam uma boa nota, eu não sei quanto é aqui, mas não deve ser menos de $50 não, para você entrar no consultório desse pessoal, sentar num sofá confortável, e ele faz umas perguntas e você começa a soltar para fora. Porque a minha mulher, porque o meu pastor, porque a minha igreja, porque o meu trabalho, porque o meu chefe. E o psicólogo vai ouvindo, psicanalista. Chega uma hora que você botou tudo para fora, paga a consulta e vai embora. Aliás, paga a consulta antes de falar. Pois vai embora. Aí passa 1 mês, 2, 3, e a vida vai lhe bombardeando, vai lhe bombardeando, vai lhe bombardeando, e chega uma hora que você já não aguenta mais, e já liga para o psicanalista, e marca outro horário, e pá, outra consulta, e vai lá de novo botar tudo para fora. E os pobres têm a fila do confessionário, porque não tem dinheiro para pagar psicanalista, nem para pagar psicólogo, e eles vão para a fila do confessionário, e solta tudo para o padre, e leva um bocado de Ave Maria para casa, para rezar o texto, e são justificados. Meus queridos, nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas querem justificação, mas Satanás criou um modelo alternativo de justificação, daquele que Deus estabeleceu para o homem ser justificado e redimido, e ter muita paz na alma, e ter muita alegria no coração. E eu digo a vocês, há 2 métodos de justificação. O primeiro é o esforço do homem para alcançar o favor e ser bom, não é? Então você faz as coisas para mostrar que é bom. Você vai fazendo tudo para mostrar que você é um bom cidadão. E se alguém diz assim, você não presta, você abre a carteira, tira o papelzinho, mostra a lista das suas boas obras ao sujeito e diz, olha aqui, eu dou comida para esse, sustento aquele, faço aquele, ajudei aquele, fiz aquele. Eu sou uma pessoa boa. Esse é um tipo de justificação. A pessoa tenta dizer para ela mesma que ela está sendo justificada pelo comportamento dela, que ela é uma boa pessoa. Agora, existe um outro tipo de justificação, é o segundo método. É em você reconhecer que você é incapaz de ser bom. É você reconhecer que você é incapaz de alcançar essa justiça. E você então aceita os méritos de Cristo, e Cristo alcança essa justiça por você. E às vezes eu vou dizer uma coisa para vocês, isso parece um pouco complicado. Porque você vai dizer assim, mas como é que eu posso botar Cristo dentro de mim? Cristo já está dentro de mim. Meus queridos, dizer como Paulo disse, que Cristo vive em mim, não é uma teoria. Isso envolve uma renúncia, por isso que Paulo até chama, essa renúncia ela é tão grande, que Paulo chama ela de crucifixão. Ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo. E vocês acham que crucifixão dói ou não dói? Sangra ou não sangra?
Ah, meus amigos, meus queridos jovens, eu vou dizer uma coisa a vocês: renunciar à sua vida jovem e permitir que Cristo entre na sua vida e comece a usar você como jovem adventista poderosamente, não é uma coisa muito fácil. Mas se você permitir essa justiça de Cristo entrar no seu coração, você vai se tornar um jovem de Deus. E isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. O próprio Paulo falou isso. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo agora em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1. Nós encontramos o apóstolo São Paulo falando sobre isso. Livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, São Paulo fala dessa reconciliação. Ele fala dessa justificação que há entre o homem e Deus. Ele fala dessa paz que o cristão devia sentir e que muitas vezes, irmãos, nós não sentimos. Romanos, capítulo 5 e o versículo 1, a Bíblia diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus, o quê? Jesus Cristo. Meus queridos, nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Nós somos justificados pela fé. E Paulo diz assim, que quando a gente é justificado pela fé, a gente tem paz mediante a ação de Jesus Cristo em nosso coração. Ninguém pode comprar o céu com boas obras. Ninguém. Boas obras é o resultado da nossa entrega, conversão, transformação e justificação, e não um meio para alcançar isso. Paulo até estabelece alguns conceitos que é mal entendido pelos evangélicos aí fora. Porque Paulo diz assim, de que quando nós estamos debaixo da graça, não existe mais lei. Está certíssimo isso. Quando você está debaixo da graça, você não transgride a lei, porque você não peca. Então não há lei para você. A lei só existe quando há pecado. Se há pecado, há lei. Se não há pecado, não existe lei. Porque a graça de Cristo transformou o nosso coração. E meus queridos, se nós queremos ser justificados, há duas condições pelo qual podemos ser justificados. A primeira delas é o reconhecimento da nossa própria indignidade. É reconhecer a nossa incapacidade de ser justificado. Como jovem adventista, você pode se esforçar o melhor que você puder para ser bom e para ser um bom jovem, mas esse seu esforço é incapaz de justificar você. Se nós queremos alcançar a justificação, o primeiro passo para ela é reconhecer a nossa indignidade e a nossa incapacidade de ser justificados, de ser salvos. E sentir a necessidade de Cristo Jesus. E essa é a segunda condição. É você apropriar-se da justiça de Cristo, que é essa paz que a gente sente, que reconcilia a gente com Deus e com o nosso próximo. E nós permitimos agora de que Cristo faça essa obra em nós, dirigindo a nossa vida. Se vocês observarem essas duas condições são as duas mensagens que Ellen White diz que vai fazer uma reforma no coração da igreja. A primeira é reconhecer a nossa incapacidade. Reconhecer a nossa incapacidade é a mensagem de Laodiceia. É reconhecer que somos mornos, é reconhecer de que a gente tem um comportamento de riqueza e de abastamento, mas na verdade nós somos miseráveis, pobres, cego e nu. Quando nós reconhecemos a nossa incapacidade de salvação, nós aceitamos a mensagem de Laodiceia, a repreensão que Jesus dá. E quando nós nos apropriamos da justiça de Cristo, deixamos Cristo fazer por nós o que nós não podemos fazer, essa mensagem é a mensagem da justificação pela fé. Há um problema hoje na igreja adventista quando as pessoas falam sobre justificação pela fé. Justificação pela fé não é outra coisa do que simplesmente permitir que Deus coloque a glória do homem no pó da terra e faça pelo homem aquilo que ele não pode fazer por ele próprio. No dia que você alcançar essa experiência, você vai ter uma nova vida. Essa é a obra de Cristo no coração. Isso é deixar a justiça entrar. A justiça de Cristo entrar no coração é Cristo começar a fazer coisas na nossa vida
de que nós não podemos fazer por nós mesmos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As pessoas do mundo lá fora, elas olham para nós e elas não veem nada diferente em nós. Só porque a gente vem à igreja no sábado. Mas você passa a semana como se fosse qualquer um aí fora. Você precisa permitir que Cristo entre na sua vida e Deus entre na sua vida e Deus comece a fazer coisas na sua vida tão extraordinárias, tão grandes, que os seus amigos e as pessoas que estão fora da igreja, que estão aí por fora, vão olhar para a sua vida e vão dizer assim: epa, isso que está acontecendo na sua vida, só Deus podia fazer. Eu quero conhecer esse Deus que está fazendo isso na sua vida. Mas as pessoas olham para a nossa vida e elas não veem Deus fazendo nada. Elas olham para a nossa vida e vê apenas a gente botando uma Bíblia debaixo do braço e vindo para a igreja dia de sábado. Meus queridos, Deus quer fazer coisas extraordinárias por nós. Essa é a maneira que o mundo vai ser atraído por Deus. É quando Deus começa a fazer coisas na vida da gente que nós não podemos fazer por nós mesmos. Isso é justificação pela fé. E eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus deu um exemplo em Mateus 5,6. Jesus disse assim: olha, se alguém te der um tapa na cara, você pode dar outra para levar outro tapa. Alguém aqui faz isso? É capaz de fazer isso? Porque se alguém for, eu vou dar um tapa na tua cara agora para ver se tu vai me dar outra. Humanamente, nenhum cristão vai levar uma bolachada do lado direito e vai dar à esquerda. Só Jesus pode fazer isso. Jesus disse assim: amai os vossos, mas nós odiamos o nosso inimigo. É impossível você amar o inimigo, é impossível. Humanamente falando, ninguém pode amar o inimigo. Só Cristo no coração pode fazer uma pessoa amar o inimigo. Vocês sabem que eu, quando vi falar que a mãe do Rui Mar foi na ilha de Palau visitar o assassino do filho dela dentro da prisão, dizer para ele pessoalmente que perdoava ele, essa é uma coisa que só Cristo pode fazer no coração do ser humano. Isso é justificação pela fé. É Cristo fazer por mim uma coisa que eu sou incapaz de fazer. Por isso Jesus disse assim: orai pelos que vos perseguem. Quem em sã consciência pode orar por aquele que nos persegue? Só Cristo no coração pode fazer uma coisa dessa. E Jesus tinha um discurso que era dramático, porque o judeu tinha um ódio terrível do romano. E havia uma lei romana que dizia assim: se o romano, eu vou botar numa linguagem moderna para a gente entender, se o romano for carregando a sua mala e passar um judeu, ele pode chamar o judeu e mandar o judeu carregar a mala dele por 1 milha. A lei dizia isso. E o coitado do judeu pegava a milha e ia contando os passos. 1, 2, 3, 4, 5. Quando dava a quantidade de passos, e ele ia xingando o romano: esse miserável, desgraçado, um dia Deus vai me livrar desse miserável. E ele ia carregando, mas na cabeça dele ele ia xingando o romano até a morte. Quando dava a contagem dos passos, o judeu largava a mala e vazava. E o romano começava a procurar outro judeu para carregar outra milha. Aí me aparece Jesus agora dizendo assim: se um romano vier e mandar tu carregar a mala dele 1 milha, carrega 2. O judeu disse: vamos crucificar esse Cristo, esse judeu, esse não é o Messias. Vamos crucificar esse danado aí que está falando que a gente tem que carregar a mala 2 milhas. Só podia carregar a mala do romano 2 milhas aquele que permitisse que Jesus entrasse na vida dele e fizesse a obra que ele por ele mesmo não pode fazer. Irmãos, isso é justificação pela fé. É permitir que Cristo comece a fazer coisas na nossa vida que nós não podemos fazer. Mas a única maneira da gente botar Cristo na nossa vida é a gente conhecê-lo, é a gente estudar os evangelhos, é a gente estudar o desejar de todas as nações todo dia, é a gente buscar o estudo da palavra, é a gente manter comunhão e oração. Tem que haver tempo com Deus para você conhecer a Deus, para você conhecer a Cristo, para que Deus comece a fazer coisas grandiosas na sua vida, coisas que as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: isso só Deus podia fazer. Por favor, me fale desse Deus que está fazendo isso na sua vida. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero ler para vocês agora um texto do Espírito de Profecia que diz assim:
é imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela pela qual somos santificados é a comunicada. A primeira é nosso título para o céu. E a segunda é nossa adaptação para o quê? O meu objetivo é que você saia daqui essa noite sabendo o que é justificação pela fé. Eu quero que você saia daqui hoje à noite sabendo que Cristo pode entrar na tua vida e fazer por você todas as coisas que precisam ser feitas e que você, por você mesmo, você não pode fazer. E no grande conflito e na batalha final, e no tema que nós vamos estudar essa semana, você vai perceber que a vitória, ela vem do Senhor. Ela não vem por nós. E nós precisamos parar de viver esse adventismo de banco de igreja. Nossos jovens precisam parar de ficar namorando o mundo e dizer: eu sou de Jesus, aleluia. É hora, diante dos acontecimentos finais que estão acontecendo no mundo de hoje, de nós assumirmos a nossa identidade, de colocarmos Cristo na nossa vida. Meus queridos, é interessante como a palavra divide a justificação pela fé em dois aspectos: a justiça imputada e a justiça comunicada. E vocês dizem assim: pastor, entender que justificação pela fé é Deus colocar a glória do homem no pó da terra e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer, até aí eu entendi que é a justificação pela fé. Agora, o senhor dizer que a justificação se divide em imputada e em comunicada, agora o senhor complicou um pouco, porque o que é imputada e o que é comunicada? Meus queridos, isso é tão simples como 2 e 2 é 4. Eu vou pedir para botar um gráfico aqui na tela, e eu quero mostrar para vocês como é que o processo da justificação pela fé procede. Olhem bem, se vocês observarem aqui, exatamente onde eu estou apontando, aqui era a vida do homem perfeita. Deus criou Adão e Eva perfeito, eles eram perfeitos, não tinham pecados, mas depois o pecado entrou e o homem começou essa vida degradada, uma vida de pecado, e o pecado foi botando o homem no fundo do poço, e ele veio descendo e chegou até aqui, no fundo do poço. Aqui é a vida do homem antes de conhecer a Cristo. Bem, essa primeira parte é a justiça imputada. Quando Cristo Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário, você agora, quando peca, você se ajoelha, pede perdão e é perdoado imediatamente. E quando você é perdoado imediatamente, você é declarado limpo. Limpo. Vocês sabem que às vezes você pede perdão e Cristo te perdoa e sua consciência não te perdoa? Você não se perdoa. Há erros que você comete na sua vida que você não se perdoa, certo? Esse perdão imediato que você acontece é uma justiça imputada que Deus bota no teu coração imediatamente, na hora. É por isso que é imputada, porque imediatamente você recebe o perdão. Você se ajoelha e diz: Senhor, me perdoa porque eu olhei para aquela moça com pensamentos impuros. E você é perdoado imediatamente. Há uma justiça que é imputada no teu coração nessa hora. A justiça imputada, ela é o nosso título para o céu, porque ela nos declara limpo na hora. A justiça imputada é pela fé. Ela é alcançada pela fé. Ela é uma obra repentina, porque você se ajoelha, pede perdão e é perdoado. E obviamente na justiça imputada tem que haver arrependimento, confissão, perdão, reconciliação. Você sente a paz de Deus e você está começando uma nova vida com Cristo, porque a vida fica para trás. Isso é justiça imputada, é momentânea, e é lindo isso, é lindo isso. Há pessoas que terminam aí perdendo a salvação por causa do sentimento de culpa que o diabo coloca, porque o perdão ele é tão simples, a gente se ajoelha e ora e é perdoado. Agora, isso é o primeiro processo, é a primeira parte da justificação pela fé, essa justiça imputada de Deus, imediata, na hora. Agora, vem a justiça comunicada. A justiça comunicada
é o que acontece depois que você aceita a cruz. A justiça comunicada é o que acontece depois que você é perdoado. Depois que você é perdoado, o que é que acontece? Você é declarado limpo, mas aí você tem que começar agora a ascender novamente para a linha da norma perfeita. É a linha do crescimento cristão. É a vida do homem convertido depois de aceitar a Cristo. E aí vem a justiça comunicada. O que é que acontece? Você peca novamente, pede perdão, repete-se a justiça imputada, mas quando você levanta da queda, você levanta mais alto do que antes, mais forte espiritualmente. Isso aqui está funcionando? Está funcionando. Tá bom. É porque eu estou sentindo um eco estranho aqui. Bem, você cai novamente em pecado, e você levanta novamente, cai novamente, levanta novamente, mas cada vez que você cai e usa a justiça imputada, pedindo perdão, você se levanta mais forte espiritualmente para resistir o pecado. E você começa a crescer na vida espiritual. Essa obra de justiça comunicada é a santificação. Essa obra é a nossa idoneidade para o céu, é a adaptação do nosso caráter para morar no céu. Você começa a adaptar o seu caráter para morar na vida eterna. E esse caráter, ele é adaptado por esse crescimento cristão da justiça de Deus comunicada na sua vida, lhe dando poder para você vencer o pecado. Mas se você cai no pecado, enquanto está crescendo nessa santificação, se você cai no pecado, a justiça imputada se repete, porque você pede perdão e Deus lhe perdoa, mas você se levanta mais forte, mais poderoso para resistir o pecado e começa a crescer espiritualmente. É por isso que a justiça comunicada é feita pela fé. A justiça comunicada é uma obra progressiva. A justiça comunicada abrange a vida toda, mas ela vai transformando. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, nós somos membros da mesma igreja e você aceita Cristo no coração e começa uma nova vida com Cristo. Mas a gente vive juntos 5, 6, 7 anos e a gente continua olhando para a pessoa e ela é a mesma pessoa. É como se você, na vida cristã, alcançou o seu limite e aí você não cresce mais. Você fica parado ali. Você não consegue produzir mais nada. E interessante, sabe o que é? É que às vezes a gente chega aqui e fica nessa linha reta. Aí cai e volta para o mesmo lugar. Cai, volta para o mesmo lugar. Cai, volta para o mesmo lugar. E acha que isso é santificação. E acha que isso é a justiça comunicada. Não é. Quando você cai, você tem que levantar mais forte do que quando caiu. Você tem que se levantar com a experiência do pecado e da tragédia que ele causou na tua vida. E você tem que se levantar mais forte. A justiça imputada e a justiça comunicada, elas andam de mão junta, fortalecendo a fé do cristão, fazendo ele crescer, fazendo ele ficar forte, fazendo ele derrotar Satanás. Satanás tem uma legião de anjos maus em cima de você. Se você não se fortalece do poder de Cristo, você não derrota Satanás. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo assim bem prático. Por exemplo, vamos falar aqui do cinema. Alguém disse amém aí, mas eu não sei se vai dizer daqui a pouco. Bem, é o seguinte. Eu cresci na igreja adventista. E olha, jovens, vocês que são jovens, estão na igreja adventista, é um grande privilégio para vocês. Um grande privilégio. Vocês não têm nem ideia a bênção que é ser jovem adventista. Às vezes vocês não dão o devido valor a isso. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu cresci, era pecado ir para o cinema. A igreja dizia, quem for para o cinema é eliminado e disciplinado. Ok? Eu cresci a minha juventude toda sem entender porque o cinema era pecado. Porque uma pessoa dizia assim, não, mas é por causa do filme. Outro dizia, é por causa do tamanho da tela. O outro dizia assim, aí veio o advento do videocassete e eu assisti em casa o filme tudinho que eu não ia ver no cinema. Certo? E os jovens também. Aí,
Outro dizia, mas vai para a roda dos escarnecedores. Mas quando pega o ônibus para ir para o trabalho, o metrô em São Paulo, também está na roda dos escarnecedores. Bem, eu vou contar uma história minha do cinema, mas antes eu vou dizer para vocês que o cinema é pecado. Eu já disse para os jovens ali dentro que é pecado, em particular para eles, agora eu vou dizer para todo mundo, porque os pais precisam saber que é pecado. Não é só os jovens, não. E há uma grande explicação porque o cinema é pecado, e ai daquele que está pagando para ir no cinema, porque o dia do juízo vai vir e ele vai acertar as contas com Deus. Cada vez, olha, se você souber de uma pessoa que blasfema contra o teu pai, você frequenta a casa dessa pessoa? Você não pisa lá. Agora, o cinema não é o filme, o cinema é a casa de espetáculo. A casa de espetáculo é o cinema. Se você perguntar o que é o cinema, o cara não vai dizer, é o que passa na tela. O que passa na tela é o quê? Essa é outra história. A gente pode falar do filme uma outra hora. Mas o cinema é pecado. Ir ao prédio do cinema é pecado. E sabe por que é pecado? Porque quando você paga o ingresso na entrada do cinema, uma parte do ingresso que você paga, ele vai para manter a casa, manter a eletricidade, manter o ar-condicionado, manter a pintura, que no dia que você foi, pode estar sendo um filme dos 10 mandamentos, mas no dia seguinte tem um com o demônio falando contra Deus e acabando com o nosso Pai Celestial. E você, quando paga o ingresso do cinema, você financia essa obra demoníaca que o diabo faz dentro do cinema. E é pecado ir para o cinema. E Deus vai cobrar de você o dinheiro que você está pagando para financiar essas casas de espetáculo que blasfemam contra o nome do nosso Deus. Eu dou graças a Deus porque agora eu descobri que o cinema é pecado. E como ministro, posso vir aqui e dizer aos pais e aos jovens, é pecado. E não vá, porque muitos perderam a salvação por causa de um filme e por causa do cinema. Não é um filme. Não é um filme. É o ingresso que você paga financiando a casa de espetáculo, que um dia pode estar falando de Cristo, mas no outro está blasfemando contra o demônio e promovendo a vida após a morte, a reencarnação e muito mais coisas que não vale a pena nem a gente comentar aqui na frente. Bem, mas o meu assunto não era nem esse, né? Eu falei disso aí só como um update, porque eu ia contar uma história que quando eu era jovem, eu ia para a escola, de noite, estudava de noite. E toda noite eu ia para a escola e passava na frente do cinema. Eu estou contando essa história para vocês entenderem o que é justiça comunicada e justiça imputada, ok? E o que é justificação pela fé. Bem, era pecado ir para o cinema, proibido ir para o cinema, e eu não ia para o cinema, mas todo dia que eu ia para o colégio eu passava na frente do cinema. Tinha um cinema na esquina de casa, é o Cine Eldorado. E eu passava lá no Cine Eldorado, assim, na calçada. Olhava os cartazes, falei, esse filme deve ser uma maravilha. Eu ia no outro, ia olhando, e eu ficava maravilhado com os cartazes. Eu falei, mas eu sou adventista, não posso ter esse filme, vamos embora para a escola. Ia para a escola. Mas vocês sabem que, cuidado, hein, jovens, vocês começam a namorar na tentação assim, uma hora ela pega vocês. Foi assim comigo. E eu comecei passando, só passando, né? Passando, dando uma olhada nos filmes. Mas um dia eu vinha e tinha até aquele pedestal no meio da calçada promovendo o filme. E o filme dizia assim, o maior clássico da história do cinema, E o Vento Levou. Eu falei, eita, o maior clássico da história do cinema. E eu fiquei pensando assim, se eu pudesse assistir esse filme, mas eu não posso, sou adventista. No outro dia eu cheguei na escola, todo mundo, você viu o Vento Levou, 3 horas e meia de filme, eu vive ali, claro que eu falei, caramba, esse negócio é bom demais. Todo dia eu passava na frente do Cine Eldorado e parava para olhar, e o vento levou. E eu pensava, o que será que o vento levou? O que será que o vento levou? Bem, quando foi um dia, eu vinha da escola e estava escrito assim, última semana. E eu falei, caramba, tem que ser essa semana agora, porque senão não vai ser nunca mais. Aí quando eu passei na quarta-feira, estava lá, antepenúltimo dia.
E eu falei assim, o último dia, sexta-feira, não dá mesmo, ou é hoje ou é amanhã. E aí quando foi na quarta-feira, eu cheguei na frente, olhei a bilheteria, olhei para um lado, para o outro, já era meio tarde, umas 9h30, tinha uma sessão começando às 10 horas, e eu falei assim, olha, eu acho que eu vou comprar um ingresso para ver esse filme. E corri assim na bilheteria, olhando, não vi nenhum adventista na área, entendeu? E como eu não vi nenhum adventista, eu fui lá, por favor, me dá um bilhete aí. Quando ele me deu o bilhete, assim que eu fui entrando, apareceu alguém assim na esquina, e eu me virei, botei o bilhete no bolso e fui-me embora. Falei, Senhor, obrigado, porque eu quase ia pecando ali, entrando naquele cinema agora. Mas botei o bilhete no bolso. O diabo, ele vai puxando a corda e você vai andando. Assim, o diabo é assim. E eu falei assim, e agora? Amanhã é o penúltimo dia, eu assisto ou não assisto? Eu já nem assisti a aula direito, passei o dia todo apavorado, e não escutava nem o que o professor dizia. Quando eu vim com o ingresso no bolso, e eu fui chegando e já olhei na esquina e estava lá, penúltimo dia, e era quinta-feira, e eu falei, agora é hoje ou é nunca mais. Vai ser agora. E eu olhei para um lado, olhei para o outro assim, não vi ninguém, e eu passei, soltei o ingresso. Eu nunca tinha entrado no cinema, mas esse cara tudo escuro, eu saí caindo por dentro daquilo, lá com aquelas luzes acesas de baixo, e eu fui vendo, procurando onde era a sala, e eu vi um barulho vindo de uma sala, abri uma porta e ficou mais escuro ainda, eu saí tropeçando, caí no chão, falei, eita, por favor, onde é que tem uma cadeira aqui? Achei uma cadeira, me sentei na cadeira. O pecado, ele dá uma sensação momentânea de prazer, assim que a gente entra dentro dele. E senti essa sensação. Eu sentei assim, senti paz. E assisti o filme. Quando finalmente a sessão acabou, eu saí do cinema, mas estava terminando, eu falei, eu tenho que sair antes de todo mundo, que se tiver alguém aqui que me conheça, vai dizer para minha mãe, eu estou perdido. E pá. Então eu vazei pelas escadas, saí rápido, cheguei na porta, olhei, não vi, estava me dizendo já de madrugada, e eu vazei para casa. Mas quando eu comecei a andar no caminho, meus queridos, aí começou um sentimento de culpa na cabeça. Que eu tinha traído o meu mestre, que eu tinha traído a confiança da minha mãe, que eu tinha traído a minha igreja, como é que eu tinha feito uma coisa daquela, certo? Como é que eu tinha ido ao cinema? E eu não tinha chegado em casa, as lágrimas já estavam caindo, e uma angústia no coração, a tragédia do pecado. E naquela noite eu me ajoelhei na pé da minha cama, e eu disse, Senhor, perdoa o meu pecado, porque hoje eu fui ao cinema. Deus me perdoou ou não perdoou? Na hora, justiça imputada. Na hora, eu fui declarado limpo do pecado. Na hora. A primeira fase da justificação pela fé é imediata. É obra de um momento. Agora, eu fui embora para a escola. No outro dia passou, acabou-se. Fui perdoado. Paz no coração. A justiça de Cristo reconciliou eu com Deus, me reconciliou com Deus, e agora eu tinha paz no coração, e eu estava ok, mas só tinha um problema. Alguns meses depois, uma noite eu vinha da escola, e tinha um outro negócio daquele bem grande na frente do cinema, e dizia assim, Ben-Hur, o maior épico religioso da história do cinema. E eu fiquei maluco, eu falei, eita, esse agora é até religioso. Eu falei, o outro não era religioso, esse é épico religioso, esse deve dar para assistir. Nossa, e a fama, no outro dia na escola o comentário rolava doido, e eu falei, pela madrugada, eu tenho que ver esse filme. E quando foi, eu falei, não posso, eu já pedi perdão a Deus, já fui uma vez e eu não vou mais. E passava no cinema, olhava o cartaz, parava, ficava lá, mas ia embora, né? Finalmente, eu vim uma noite, estava lá, última semana, eu falei, eita, agora. O que é que vocês acham? Eu entrei para assistir o segundo ou não? Meus queridos, agora vem a justiça comunicada, jovens. Essa é a justiça comunicada, jovens. Como eu caí naquele pecado e pedi perdão a Deus pelo pecado que eu havia cometido, eu decidi, depois de ter caído naquela amargura e naquele pecado,
que toda vez que eu voltasse da escola de noite do cinema, eu ia entrar uma rua antes, ia dar a volta no quarteirão para não mais passar na frente do cinema. Essa é a justiça comunicada. A justiça comunicada é essa que vai transformando você. Você cai no pecado, mas você tem a imputada sendo repetida, lhe dando perdão. Mas você se levanta dela com mais experiência para guerrear o conflito. Você se levanta dela com mais poder para resistir os ataques de Satanás. E você então eu evitei passar no cinema, porque eu não queria cair novamente em pecado. E se eu continuasse passando na frente do cinema e vendo mais os cartazes, seguramente eu cairia novamente no pecado. Justificação pela fé, irmãos, é isso, é a obra que Deus quer fazer na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, você pode estar batizado dentro da igreja, ser ancião, ser até pastor, você pode ter anos no adventismo, e você ainda pode não estar justificado pela fé. Porque justificação pela fé é isso, é a obra de Deus entrando na nossa vida e fazendo por nós coisas que nós não podemos fazer. E quando Deus entrar e fizer essas coisas, o seu amigo da escola, o seu vizinho, as pessoas no seu trabalho, elas vão olhar para você e vão ver os atos de Deus na sua vida, e elas vão ser atraídas pelo Evangelho. É isso que a igreja de Deus precisa hoje. Eu quero ler alguns textos do Espírito de Profecia para vocês agora. O primeiro diz assim: mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir, é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser. Meu querido jovem, você já parou para pensar que Deus tem um ideal para atingir na sua vida? Que Deus olha para nós e tem um ideal a atingir na vida. Deus está ansioso para fazer uma obra na vida dos jovens da nossa igreja. Deus está ansioso para fazer uma obra na vida de cada membro da igreja. Uma obra que Ele só pode realizar se nós deixarmos. Uma obra que Ele só pode realizar se nós nos entregarmos. E nós resistimos. Continuamos com a nossa justiça própria, que é trapo de imundície, diz o profeta. Continuamos com o nosso ego lá em cima. Continuamos dentro da igreja e vindo aos bancos da igreja, querendo conquistar um espaço pela força. Querendo fazer as coisas para aparecer. Querendo glórias para si. E deixamos de receber esse poder incrível que Deus quer operar na nossa vida, que vai fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. É por isso que a mensagem de Laodiceia diz que os adventistas estão nus, porque a nudez da igreja adventista é o mau testemunho dos crentes que saem da igreja e vão transgredir o sábado aí do lado no restaurante. Cristãos que colocam Deus no banco de trás do carro e não coloca Deus como primeiro na sua vida, e sofrem. E a Bíblia diz que isso passa para a primeira, segunda, terceira e quarta geração. E é por isso que muitos filhos estão perdidos aí no mundo, porque os pais não são fiéis a Deus. E meus queridos, eu digo a vocês, nós estamos vivendo dias onde nós temos que começar a olhar para o limiar da terra prometida. Já não há mais tempo nesse mundo. Não pense que o mundo vai se recuperar dessa crise econômica. Não pense, não se engane. Essa crise econômica vai servir para aproximar a besta da segunda besta e formar a imagem da besta. E nós vamos estudar essa semana e vocês vão ver de que essas bestas unidas irão cumprir a profecia que nós conhecemos. E agora é o tempo da igreja se preparar. Vamos ao próximo slide. Ninguém diga, não posso remediar meus defeitos de caráter. Ninguém diga isso. Se chegardes a esta decisão, certamente deixareis de alcançar a vida o quê? A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quisermos, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de se submeter à direção de Deus. Jovens, aqui nós temos um problema sério. Nós resistimos nos submeter à direção de Deus. A nossa vontade, ela tem prevalecido sobre a vontade de Deus.
A doutrina do achismo tem tomado conta do coração dos cristãos, e quem governa as ações e as atitudes dos cristãos da igreja hoje não é mais o espírito, mas é o acho. E às vezes eu uso, eu não sei se é a igreja no mundo ou está na igreja, mas alguma coisa acontece. Basta a gente olhar para as nossas roupas, basta a gente olhar para o que a gente escuta, basta a gente olhar para o que a gente faz, muito diferente. Eu cheguei à minha igreja na África do Sul. Depois de meses eu descobri que a diretora da assistência social e a diretora dos jovens dançavam. E um dia eu fui lá e disse, olha, eu cheguei assim, as irmãs, o que está dançando afropop? A gente dança em reunião familiar. É só com a família. Eu falei, onde é que vocês estão dançando? Quero ver o que é que a palavra diz. Vocês realmente acham que esse comportamento é muito grande todo mundo? Olha, já umas 4 pastores ali falando. O sol mesmo evangélico. Está aqui a palavra. Tudo que é nobre, tudo puro, tudo que enobrece o pai, tudo que gosta de Deus, isso faz. Se isso vai ficar Deus, vai ficar das mães, a emoção, a descarga, o que mais, senão não está na Bíblia. Agora as irmãs têm que fazer uma decisão. Ou as irmãs querem amar e abraçar a dança, ou as irmãs realmente vão abandonar isso em nome de Jesus. E eu fiquei muito feliz porque elas tomaram a decisão e pararam imediatamente. Meus queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se existe uma coisa que eu era um ministro que vinha falhando, era a temperança. A reforma de saúde. Vocês sabem que eu olhava para mim no fundo do meu coração e às vezes achava que eu nunca ia chegar lá. E eu dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu consigo fazer muitas coisas, já venci muitas coisas, mas a reforma de saúde, e não tenho feito nada por ela, nem tenho vontade de fazer nada por ela, e eu não sei o que vai ser de mim. Mas há uns 2 meses atrás, um irmão da minha igreja disse, pastor, eu tenho um livro muito interessante que eu queria que o senhor lesse. Eu falei, qual é o livro? É interessante como Deus vai trabalhando, né? Ele disse assim, há um livro que eu quero que o senhor leia. Eu falei, qual o título do livro? Ele falou, o livro é em inglês. Eu falei, qual o título? Ele disse, Why Christians Get Sick? Por que os cristãos ficam doentes? Eu falei, traz o ler. Meus filhos, só um terremoto. Por a África do Sul, agora falta um meu. Quem quiser, por favor, compre esse livro. O autor diz assim, por que é que os cristãos estão morrendo de câncer? Por que é que os cristãos estão morrendo das mesmas doenças que o mundano morre? Se Deus deixou uma mensagem de saúde para a igreja. É simples. Nosso estilo de vida é igual ao do povo do mundo. E eu concordo. E não só é na saúde, não. Olhem às vezes a roupa das nossas irmãs e às vezes dos nossos irmãos também. Como é que eles vêm para a igreja? Não tem muita diferença do que eu vejo lá fora. Nós não queremos ser diferentes. Nós somos iguais lá de fora e as pessoas olham para nós e não vê nada diferente. Nós comemos a mesma coisa do povo lá de fora, nós ouvimos a mesma música que o povo lá de fora, nós fazemos todas as coisas que o povo lá de fora faz. A gente só não bebe bebida alcoólica, não fuma e vem para a igreja dia de sábado e achamos que essa é a cartilha da salvação. Sorry, está perdido dentro da igreja. Meus queridos, há uma obra de justificação que tem que ser feita. Nós precisamos abrir espaço para Cristo começar a trabalhar na nossa vida, para a gente ver os milagres de Deus na nossa vida. A igreja hoje, ela está carente desse poder. A igreja hoje está carente dessa manifestação poderosa do Espírito de Deus em nossos meios. E o diabo está fazendo isso lá fora, porque a profecia diz que a igreja final vai ter milagres, vai ter reavivamento. Os cristãos vão sair de porta em porta. E é por isso que os assembleístas de Deus, os pentecostais, os testemunhos de Jeová, os mormons, eles estão fazendo tudo que a igreja de Deus devia estar fazendo. E nós ainda criticamos. Eu me lembro uma vez que eu estava pregando domingo à noite na igreja central de Curitiba, e enquanto eu pregava, no meio do meu sermão, uma mulher dizia lá, amém, glória a Deus, aleluia. E aquilo me inflamava. Eu fiz, tem pelo menos uma alma aqui que está recebendo, porque eles estão tudo calados. Quando terminou o culto, entrando os irmãos na porta, e ela passou na porta, e ela disse, ministro, ela me chamava de ministro, eu preciso falar com você, porque eu estou sendo perseguido nessa igreja. Eu falei, mas como assim? Ela falou, olha, eu era pentecostal, e eu ouvi a verdade do sábado, e pregaram para mim,
E eu fiquei louca, maluca com essa mensagem. Que coisa linda a igreja adventista. As verdades dessa igreja, o meu coração está pegando fogo. Eu escuto a palavra e não consigo ficar calada. Eu tenho que dizer aleluia, glória a Deus pela mensagem, pelo poder. E o povo aqui está me chamando de pentecostal e estão querendo me expulsar da igreja. Eu não sei o que eu fazer. Eu vou voltar para a minha igreja pentecostal e vou guardar o sábado lá, pastor. Paulo saudava as igrejas com a paz do Senhor. Essa igreja adventista não se sauda com a paz do Senhor, porque vão pensar que nós somos da Assembleia de Deus. Há alguma coisa errada conosco. Há alguma coisa errada com a igreja de Deus. A razão porque não damos amém, nem glória a Deus, nem aleluia, não é porque vamos imitar pentecostais, nem ninguém. É porque não há fogo no coração dos adventistas. É porque não há vibração e o anseio de ver Cristo voltar e ir para o reino dos céus. Nossas igrejas estão acomodadas, mergulhadas dentro de um cabedal de doutrinas, achando que elas vão nos levar para os céus, quando nós não conseguimos amar o nosso próximo, não conseguimos perdoar o nosso próximo, não conseguimos fazer absolutamente nada, nos humilharmos perante o próximo, nada, e nem permitimos Cristo entrar em nossa vida e fazer por nós aquilo que nós não somos capazes de fazer. Há uma justiça própria no meio do povo de Deus, que está afastando a justiça de Cristo do rebanho. E por isso o povo perece por falta de conhecimento. O que eu acho mais lindo, sabe o que é, irmãos? É que Jesus fez uma declaração incrível em São Mateus capítulo 5, versículo 48. Eu queria ler essa declaração. São Mateus capítulo 5, e o versículo 48. Eu já estou terminando, aqueles que estão preocupados. São Mateus, capítulo 5, e o versículo 48. São Mateus, capítulo 5, e o versículo 48, a Bíblia diz assim. Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está onde? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Algumas pessoas dizendo assim, Jesus aqui está dizendo o seguinte, que nós temos que ser perfeitos na esfera humana. Não, não é. Jesus está dizendo que nós temos que ser santos igual Deus é santo. Jesus está dizendo aqui que aqueles que vão passar pela crise final, eles vão passar puros, santificados. Eles vão viver aqui nesse mundo sem pecar. Satanás não vai poder acusar Deus de que só o filho dele viveu aqui como santo. Há uma igreja que vai ser remanescente, que vai pregar o alto clamor que nós vamos estudar na quinta-feira. Essa igreja vai ser pura. Essa igreja vai ser santa. Essa igreja vai ser justificada. E você, se não tomar uma decisão séria na sua vida, meu jovem, você não vai fazer parte dessa igreja. Você viveu a vida inteira dentro da igreja, mas no fim você vai perder a sua salvação. Eu penso que a gente ainda tem mais um slide para ler. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração dela. Amém? Meu querido jovem, se você abrir a porta do teu coração e deixar que esse poder de Cristo tome posse do teu coração, você vai ser um novo jovem em Cristo Jesus. Você vai ser, meu irmão, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Eu era pastor aqui em Dallas. Uma sexta-feira à noite a minha esposa fez pizza e a gente estava comendo na mesa. E as nossas 3 filhas estavam ali. E havíamos acabado de comer a pizza. E as 3 pequenas começaram uma discussão. A mais velha dizia assim: eu fui a primeira. Eu fui a que apanhei mais. Vocês vieram depois, vocês não apanharam tanto quanto eu. E era verdade. E era verdade. A do meio falou assim: eu
eu sou a rejeitada, porque eu não sou a mais velha, nem sou a mais nova. E eu comecei a olhar para minha esposa, e a minha esposa olhava para mim, e nos calamos, e ficamos assistindo o diálogo. E a mais novinha dizia assim, eu sou aquela que todo mundo manda fazer as coisas e eu tenho que fazer. A conversa foi esquentando. Ela para lá, vinha para cá, do meio defendia, a mais velha atacava. Eu olhava para Léa, Léa olhava para mim. Quero ver o fim desse fio. Uma hora a mais velha alterou a voz, aumentou a voz com autoridade, olhou para as outras duas e disse, vocês são duas de sorte, porque vocês pegaram o Derek depois que ele conheceu a Cristo, e eu peguei antes. Aquela noite eu fui me deitar muito pensativo, mas eu agradeci a Deus, porque as minhas filhas estavam vendo alguma coisa de mudança na vida do pai delas. Meus queridos, nós não podemos mais continuar aquilo que nós somos. Jovens, há uma obra que Deus quer fazer nas vossas vidas, mas vocês precisam deixar Deus fazer. Meu querido irmão, minha querida irmã, há uma obra que Deus quer fazer na sua vida, obra poderosa. Você precisa deixar Ele fazer. E eu queria terminar a mensagem dessa noite. Nós não vamos ter no final. Eu queria fazer uma oração especial essa noite. Eu queria fazer uma oração especial essa noite pelos nossos jovens, pelos irmãos, pelos aqueles que essa noite querem chegar diante do altar de Deus e querem dizer assim, Senhor, eu quero fazer uma mudança na minha vida essa noite. Eu não posso mais continuar sendo o que eu sou. Eu não quero fazer um apelo para a igreja toda, não. Eu nem quero a igreja toda aqui na frente, porque eu estou cheio de hipocrisia. Eu quero falar ao coração daqueles que são sinceros, íntegros, que essa noite estão sentindo que não podem mais continuar vivendo da maneira que estavam vivendo. E essa noite eles querem receber uma oração especial para receber o poder para fazer uma mudança na sua vida. É por essas pessoas que eu quero orar essa noite. E o meu chamado, ele é ousado. O meu chamado, ele é audacioso, sim. Porque eu sei que Satanás está trabalhando nesse auditório aqui. E eu sei que ele vai trabalhar com você poderosamente essa semana. Mas eu creio no poder de Deus. Eu tenho visto o poder de Deus me dando perdão na minha vida. Eu tenho visto o poder de Deus transformando a minha vida. E eu louvo a Deus por isso. Não pense que eu sou melhor que ninguém. Não pensem nisso. Há uma caminhada tão longa para eu caminhar, que se não fosse a cruz, talvez eu desanimasse. Mas se há aqui nessa noite algum jovem que gostaria de tomar uma decisão hoje, fazer uma mudança na sua vida, eu queria que você se levantasse, viesse aqui à frente e se ajoelhasse aqui na plataforma. Pode ser que Satanás diga para você assim, não faça, não levante, não vá. Mas hoje você vai começar a derrotar Satanás. Hoje você vai começar a derrotar as hostes do inimigo. Hoje você vai abrir a porta do seu coração e você vai dizer assim, Senhor Deus, eu quero que Cristo faça por mim aquilo que eu não posso fazer para resistir ao pecado. Eu quero resistir a Satanás. Eu quero começar uma nova vida. Eu quero sentir o poder e a graça de Cristo no meu coração. Eu quero sentir esse poder que vai fazer de mim um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem. Se
Se você não puder honrar esse compromisso com Deus essa noite, não venha, porque senão a maldição do Senhor vai cair sobre você. E se você quer realmente começar uma nova vida com Cristo, eu queria que você viesse ao altar de Deus essa noite. Porque eu sei que Ele tem poder para trocar a sua vida. Ele tem poder para transformar você. E eu queria pedir que a congregação se ajoelhasse. Eu vou fazer uma oração terminando o culto dessa noite. E eu queria que vocês saíssem do santuário ao som dessa música que nós estamos ouvindo, em oração e reflexão, pedindo a Deus que ajude a vocês a vencer o poder das trevas e a serem de Cristo Jesus. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nessa noite eu estou estendendo as minhas mãos como ministro do Evangelho sobre o teu povo aqui em Dallas. Senhor, Tu sabes a luta desses irmãos no dia a dia das suas vidas. Nós sabemos que a vida imigrante tem sido difícil. Os nossos jovens têm se submetido a grandes tentações. Mas nesta noite, Senhor, eu quero colocar a juventude da igreja de Dallas nas mãos de Deus. Eu quero que as pessoas dessa cidade olhem para os nossos jovens e vejam os jovens de Deus. Eu quero que os nossos amigos, familiares, pessoas do trabalho, conhecidos nossos dessa cidade, olhem para os membros dessa igreja e vejam nele as ovelhas de Deus. Senhor, nós precisamos receber essa justiça imputada que Tu ofereces. Ó glória, Senhor. Aleluia por essa justiça. Senhor, nós queremos forças para caminhar nessa justiça comunicada da santificação. Nesse crescimento espiritual que cada dia vai adaptando o nosso caráter para morar na eternidade. Senhor, olha por essa igreja. Olha pelo ministro dessa igreja. Olha pelo ministro da igreja de Lighthouse. Olha para os membros que também estão aqui. Senhor, olha pelo Teu povo nessa cidade. Senhor, não nos deixes desanimar. Não deixes que as coisas deste mundo contaminem a nossa alma com as coisas do pecado. Mas, Senhor, santifica a nossa vida nessa verdade da esperança da Tua volta. Senhor, em Tuas mãos agora eu entrego esses filhinhos. E os faço, porque eu sei que um dia o Teu Filho morreu por nós. Que Cristo entre na vida deles. Que eles sejam transformados em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, Senhor.